Bem, boa tarde, pessoal, de volta. Deixar claro que toda essa parte de fundamentação teórica foram tirados dos livros de Adélio Damasceno Duarte e os 3 livros da irmã Maria Donadel. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco o que é escrever um ícone. Primeira coisa, antes de iniciar a escrita de um ícone, a gente deve e tem que fazer a oração do iconógrafo. Durante todo o período de execução, deve se manter em oração silenciosa. A gente começa buscando uma madeira bem seca, de 15 a 20 milímetros de espessura. E nessa madeira, a gente procura escavar no meio. Essa parte escavada nós chamamos de cava, mas nem sempre é necessário escavar, mas a gente tem que preservar esta região que corresponde a uma moldura. No caso, essa parte escavada é a região que embarca o sagrado. E essa região que corresponde à moldura, nós chamamos que é a região referente ao mundo, ao cosmos que nós vivemos. Em seguida, a gente passa uma camada de cola de pele de coelho. Depois dessa camada de cola de pele de coelho, você tem que pegar um tecido de algodão puro, você encharca esse tecido naquela cola de coelho preparada e cola esse tecido sobre essa madeira, e em cima desse tecido que foi colado, você faz uma mistura de carbonato de cálcio, gesso crê e cola de pele de coelho, e passa-se muitas camadas, de 9 a 12 camadas dessa mistura. E daí você lixa e deixa essa superfície bem lisa, ela vai ficar assim. Essa superfície bem lisa e lixada, pacientemente lixada, aqui que nós chamamos de léfica. E aí você começa, essa mesma mistura de carbonato de cálcio com gesso crê é o que se usava os faraós quando morriam e se envolviam as múmias. É essa mesma substância e nós chamamos de léfica. Tá? Depois dessa superfície estar seca, bem lisinha e branca, a gente transfere o desenho. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o desenho de uma cruz onde foi transferido o desenho. Após essa transferência, você vai com um pincel bem fininho de Marta preencher tanto a parte externa como interna. Você pode usar tinta nanquim ou pigmento. Depois de transferir o desenho, nós fazemos a douração. Existem várias técnicas para fazer a douração. Você pode fazer uma técnica sem relevo, de alto relevo, com ouro e de baixo relevo. Mas é indispensável que a utilização seja de ouro de 23 quilates, no mínimo 20, de 23,3 quartos é o que eu uso, é o ouro que eu uso. É feita a douração e a seguir nós começamos com a seleção de pigmentos. Na iconografia é exigido que nós só podemos utilizar pigmentos naturais. O que são pigmentos naturais? São pigmentos que são retirados da própria terra. Por exemplo, nós temos terras de várias cores. Por exemplo, essa terra verde aqui. São feixes de terra que tem essa coloração, tá? E esse ocre também são terras que possuem, aqui no Brasil nós temos bastante dessa terra com essa pigmentação. Então esse aqui são pigmentos feitos com terra, tá? Esse daqui é a ocre roxo, também são pigmentos, são feixes de terra, tá? E pode ser também feito com rochas moídas. No caso, o lápis lazuli. Esta rocha lápis lazuli, você tritura ela e pulveriza e forma o pigmento que é aqui que vocês estão vendo,
esse pigmento maravilhoso aqui. Nós temos aqui o lazurite, que também é uma rocha que você pulveriza com uma técnica específica e faz esse outro pigmento. No Brasil, nós temos muitas rochas. No entanto, as nossas rochas são extremamente transparentes, mas a malaquita, que é essa daqui, é uma rocha que a gente consegue pulverizar e formar dela um pigmento. E os pigmentos podem ser vegetais, como no caso o índico, que é um pigmento vegetal. As marcas que eu uso de pigmento é a Zec, a Similier e a Rublev. Essas três marcas, elas são de excelente procedência. No entanto, dessas marcas também existem pigmentos que não são naturais. Então, para você selecionar o teu pigmento, você tem que primeiro conhecer o pigmento, saber como ele reage, para depois você comprar. Após a pulverização dessas rochas e dessas terras que são selecionadas, a gente mistura esse pigmento pulverizado com uma têmpera feita com gema de ovo, vinagre ou vinho tinto branco e um pouco de água. É isso que vai formar a tinta que a gente vai passar. A gente inicia a pintura fazendo a base, cobrindo toda a base do ícone, que é a parte mais escura do ícone. E são finas camadas e várias camadas, 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Depois dessas camadas concluídas, você pega escurece um pouco desse tom base, tá? Depois de da base estar pronta, você pega esse tom base, escurece um pouco e faz os contornos dos ícones. Primeiro os contornos internos, depois os externos. Depois dessa base totalmente pronta, você começa a fazer o processo de clareamento do ícone. O clareamento vai de 2 a 4 camadas. E esse clareamento pode ser um clareamento do tom base, que a gente chama de luz monocromática, ou um clareamento de uma cor diferente do tom base, que nós chamamos de uma luz policromática. Em seguida, depois de todo esse ícone estar pintado, você volta a fazer uma pintura que a gente em filhetes muito finos de ouro, que enfeita as vestes ou as asas do anjo, que nós chamamos de assiste. Agora vem a parte mais importante do ícone, que é a execução do rosto. Primeiro a gente faz uma base, que é de um ocre escuro, e esse ocre, depois a gente chama de sanquir, e depois a gente faz um clareamento gradativo dessa base escura, e depois por último você faz os traços vivos, que são os últimos traços que a gente faz na execução das peles, tanto do rosto como da mão. E por fim, você começa as inscrições. Quem contempla um ícone observa de imediato que ele exibe inscrições e grupos de letras. Tá? Geralmente é escrito em grego, podendo ser em língua litúrgica como o grego, o eslavo, o latim e o árabe. Atualmente é admitido o emprego de línguas modernas, mas o mais comum é a utilização do grego, que conecta a expressão contemporânea com a Sagrada Escritura. Tá? Somente com as inscrições o ícone adquire completamente o seu caráter sagrado e a sua dimensão espiritual. No Antigo Testamento, o nome não era apenas um sinal distintivo ou um título, mas uma comunicação com a substância original. Com as inscrições, o ícone está ligado ao seu protótipo, de quem foi feita a representação. Por exemplo, neste ícone aqui, ele é um ícone da Mãe de Deus, é um ícone de Nossa Senhora, está escrito Paramítia. Paramítia em grego quer dizer
Consolo, Nossa Senhora do Consolo. Essas duas inscrições do lado significam Mãe de Deus. Encerramos por aqui hoje, até uma próxima oportunidade.